Bom, para falar da economia e os reflexos na vida da população brasileira, a gente recebe agora a Natália Meneghiti, que é advogada especialista em direito tributário. Seja bem-vinda, Natália. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigada por você estar aqui com a gente nesta manhã de quarta-feira. Doutora Natália, eu gostaria que você traduzisse para a gente o que significa esse IPCA de 0,62 e esse fechamento em dezembro de 2022 com alta de 5,79. Traduz para a gente o que significam esses números para a população, para quem está nos assistindo. Bom, na verdade, é o segundo ano, consecutivo que a gente fecha com a alta da inflação. E isso, o que isso traduz? O que isso significa? Isso significa a diminuição, do poder de compra da população, a perda do poder de compra ao longo aí do tempo e a perda da rentabilidade da economia. Então, hoje a gente, no final de 2022, fechamos com um índice um pouco mais do que o esperado, um pouco acima da meta que foi estipulada pelo Banco Central, e isso traduz uma diminuição de renda para a população, uma diminuição aí da perda de compra pela população, além da diminuição da rentabilidade da nossa economia. Então, a inflação diminuiu em 2022, mas ainda assim ficou pelo segundo ano seguido acima da meta estipulada, é isso? Isso, exatamente. A gente tinha uma meta aí de 3,5%, 1,5 ponto acima para mais, 1,5 ponto para menos, mas acabamos fechando aí com 5,79%, o que foi um pouco acima do que era esperado para o ano. Embora com a diminuição lá, com a questão da queda do preço dos combustíveis, que era para ter fechado com um número muito maior, com a redução do imposto do combustível, próximo das eleições, das últimas eleições, ainda assim conseguimos ter aí um avanço e com a queda desse número do inflacionário. E para esse ano, qual é a previsão do mercado? O novo governo vai conseguir segurar os preços? Bom, na verdade, é o que todo mundo espera, A gente espera que a gente seja um ano aí de muita prosperidade para o nosso país, tendo em vista que agora o momento é incógnito, A gente não sabe o que vai acontecer com o novo governo. Embora hoje o Brasil tenha aí ficado embora em cima da média, um pouco melhor do que foi esperado, que era uma inflação muito maior, a gente espera que agora nesse próximo governo haja uma diminuição do valor da matéria-prima, a redução de impostos para que a inflação não aumente tanto e que esse valor não seja repassado ao consumidor final, Uhum. E quais são os principais vilões nesse caso? Como a população sente essa inflação no bolso, no dia a dia? Na verdade, é no preço dos produtos, Nas gôndolas do supermercado, é quando a gente vai contratar um serviço e a gente vê que aquele serviço é um valor exorbitante. O desequilíbrio aí na oferta e na demanda, onde um produto específico, o preço dele, por estar sendo muito procurado, ele aumenta drasticamente, onde a empresa, a fábrica, quando está produzindo um determinado produto, acaba por ter que jogar esse custo alto no consumidor final. Isso pesa no bolso da população, Aí o poder de compra da população acaba caindo, onde a gente ali não tem a disponibilidade ali da renda para poder estar consumindo certos produtos. Doutora, todo ano é a mesma coisa, Em janeiro é sempre aquela dor de cabeça porque tem IPVA, IPTU, material escolar, muitas contas para pagar. Como é possível organizar, controlar essas contas? Bom, a ideia é que, exemplo, a questão do material escolar. A gente sabe que em janeiro o material escolar aumenta muito mais do que se talvez a pessoa tivesse comprado talvez em dezembro. A questão do IPVA, a gente pode fazer aí o parcelamento do IPVA, aproveitar o mês de janeiro, quando é disponibilizado ali aquele parcelamento, então de repente pagar de forma parcelada, não dispor de um valor de forma à vista, o pagamento à vista. Então a gente tentar se organizar para que seja feito esse parcelamento, para que seja feito com antecipação, Quanto mais a gente pudesse antecipar com os nossos
sabendo dos nossos custos futuros, melhor, porque a gente consegue se organizar, consegue organizar a nossa renda e consegue ter ali mais segurança para poder passar o ano aí tranquilo. Todo mundo fala que a gente paga muito imposto no Brasil. Gostaria de saber se a gente realmente paga mais imposto do que a maioria dos países, ou a gente não tem um retorno desse imposto em escola, nas estradas, nas questões que o governo deveria estar usando esse dinheiro do imposto. Sim, na verdade o Brasil é considerado hoje um dos países com a maior carga tributária. De fato, né, o imposto no Brasil é um imposto muito alto comparado com outros países. Muitas das vezes esse valor realmente não é repassado à população. A gente tem aí uma carga tributária alta, onde a população, o cidadão, ele paga um imposto muito alto e não consegue ver esse retorno. Então, de fato, há sim uma carga tributária muito alta no Brasil hoje, comparado aí a outros países. Está entre os países com maior carga tributária do mundo. Doutora Natália, a gente sabe que teve vários eventos aí que acabaram atrapalhando as questões econômicas no mundo todo, né? A gente teve pandemia, que durou aí mais de 2 anos, tem as questões climáticas que acabam alterando também as plantações, as safras, e ainda essa guerra da Rússia que acaba aumentando questões de fertilizantes o Brasil foi afetado, o mundo todo também. Como o Brasil está em relação a isso? Porque a gente teve inflação alta aqui, mas a gente viu também na Europa, no Reino Unido, a inflação acima de 2 dígitos, né? Em relação a esses outros países, como está o Brasil hoje? Não, o Brasil hoje está numa posição favorável comparando aos demais países, porque a gente tem países emergentes, né, que são comparados ao Brasil e que tiveram um índice muito maior do que o Brasil. E aí é bem correto, né, a sua fala, que essa questão da guerra da Rússia, as condições climáticas, né, que hoje elas atuam diretamente na produção, atuam diretamente nas plantações, faz com que haja um aumento de preço muito grande, né, nos supermercados, e esse valor é repassado ao consumidor. Então, hoje o Brasil está numa posição favorável, embora tenha fechado com valor acima do esperado, comparando a outros países desenvolvidos, comparando aí a países emergentes. Então, o Brasil hoje está numa condição favorável, sim, em relação a esses países. E a perspectiva é que esse ano, embora ainda muito cedo para a gente falar, é que a gente tem aí uma perspectiva boa, né, para esse ano. Que a gente consiga aí... Pode falar. Que a gente consiga aí reverter, né, esse quadro, né, esse pós-pandemia, esse pós-guerra de Rússia. As questões climáticas a gente não tem como controlar, né? Mas os pontos que a gente consegue controlar, os pontos que a gente consegue ali ter uma evolução, a ideia é que realmente esse ano a gente tenha boas notícias, né, para a questão da inflação. A impressão que se tem, a gente ouve as reclamações na rua de muita gente, é que tudo aumenta menos o nosso salário. Essa é uma impressão apenas ou é uma questão real? O poder real do nosso salário está diminuindo realmente? Acaba diminuindo porque, com o aumento da inflação, o poder de compra da população, ele diminui drasticamente, né? Então, quando você tem ali a questão da oferta e da demanda, quando você tem ali custos altos de produção e esse valor é repassado ao consumidor, de fato, o poder de compra da população acaba se perdendo. Então, a impressão de que a gente tem que o nosso salário realmente não está dando é verdade. Porque com a alta da inflação, a sociedade que sofre com isso, né? É sempre repassado, né, para o consumidor final, para a sociedade. Então, de fato, a gente fica com essa impressão de que o nosso salário realmente não dá. Porque os preços estão muito altos, os serviços estão muito altos, os produtos estão muito altos. Então, quando a gente vai ver, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, isso não é de agora, já vem de bastante tempo, né, doutora? Exatamente. Bom, a gente conversou com a Natália Meneghiti, que é advogada especialista em direito tributário. Obrigada pela entrevista, doutora Natália. Um bom dia, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom dia.